E aí, como tá a tua vida? Tudo bom? David Souza de volta no momento quarentena. Seguindo a recomendação do governo do estado através da SEDUC, estamos aqui trabalhando online, né, com os nossos alunos, mandando atividades, e hoje eu resolvi fazer uma videoaula. Bom, trabalho com física nessa escola, Nascimento de Moraes, também trabalho com física, química e matemática na escola vizinha aqui em Imperatriz, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Mas essa videoaula eu direcionei para o Nascimento de Moraes, que é a primeira de várias que eu tenho que voltar a fazer, tenho que, vamos dizer assim, trabalhar melhor essa questão da EAD. Então, gente, um aviso aos alunos do SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, principalmente aos meus alunos da segunda etapa do turno matutino e vespertino. Gente, esse assunto aqui é o mesmo que está sendo trabalhado no Nascimento de Moraes. Então, como se trata de um plano emergencial, aqui não é só para alunos do Nascimento de Moraes, é para vocês também no SEJA, meus meninos, minhas meninas, minha galera, gente que eu amo. Então, galera, é o seguinte, mãos à obra, né? O assunto é dilatação superficial, nós estudamos já a dilatação linear, né? Inclusive, tanto o SEJA como o Nascimento de Moraes já receberam atividades de revisão sobre o assunto que foi dado. A partir de agora é assunto novo e qualquer coisa, no final desta aula vocês vão ter o meu e-mail e meu zap para canal direto comigo, certo? Bom, vamos à obra, né? Vamos lá, certo? Começando. Definição. Fenômeno em que há um aumento da área de um corpo ocasionado por um aumento de temperatura. Gente, só lembrando do que a gente já viu em dilatação linear, ó, isso aqui é relacionado à dilatação linear, certo? Aumento de comprimento, vai só numa direção. Isso aqui é dilatação linear. Na superficial, nós vamos trabalhar com área de figuras planas. Botei aqui um quadrado como exemplo. Estão vendo? Então acontece, aqui é um tipo de dilatação que ocorre em duas direções. Tá? Área. Bom, quem já conhece geometria sabe. No caso de um quadrado, nós vamos mexer com geometria, alguns aspectos básicos que são áreas de figuras planas. Certo? Área de quadrado, retângulo, que basicamente a fórmula é a mesma. Lado vezes lado. É diretamente proporcional ao aumento da temperatura com relação ao aumento da área. Isso aqui pode sofrer dilatação. Eu estou simbolizando isso aqui é papelão, mas eu estou simbolizando como uma placa metálica. Por quê? Vai haver momentos, se bem que nesse nosso primeiro momento nós só vamos trabalhar com dilatações envolvendo placas metálicas quadradas. Mas há casos em que se trabalha a dilatação superficial envolvendo placas circulares, tá? Ou placas quadradas com furo central, e às vezes pede a dilatação disto aqui, mas isso aqui não vai ser o momento adequado para agora. Vamos primeiramente entender como funciona a dilatação superficial em placas quadradas e retangulares. Então aqui na continuidade do nosso texto nós temos: ocorre em corpos de simetria superficial, como placas metálicas, que eu já falei, tábuas. Aí você pergunta, mas David, madeira dilata? Dilata. Você não percebe, mas dilata. Cerâmica dilata? Dilata sim. Não é só que quando eu até já falei com vocês, meus segundos anos, minhas segundas etapas, que não é só metal que dilata, tá? Madeira, azulejo, isopor, tudo que houver aumento de temperatura de um determinado corpo, há uma dilatação. Já falei também sobre a questão da fusão, né? Fusão é uma coisa, dilatação é outra. Dilatação é o aumento do corpo. Fusão já é a mudança de estado físico do corpo, certo? Então não confundam isso. Já falei, torna a falar, certo? Quando a gente entrou lá em coeficiente de dilatação linear, né? Aqui vai ter também coeficiente de dilatação superficial, mas vamos por parte. Vamos entender como é que funciona esse tipo de mecanismo, certo? Vamos para frente. Se não, vejamos um seguinte caso.
Tá? Eu tenho aqui uma placa metálica retangular. A área mais clara é a área inicial da placa. Ela está na temperatura qualquer, temperatura ambiente, vamos chamar de T0, né? Que é a temperatura inicial do material. Ela é aquecida, a área aumenta, tá aqui a área final. Temperatura também aumenta, lógico, né? Eu falei, toda dilatação ela é diretamente proporcional em relação à temperatura e ao tamanho do corpo, a dilatação do corpo. A placa escura é a placa aumentada após o aumento da temperatura. Vejam bem que a diferença aqui, ó, de tamanho é simbolizada por ΔA. O que é ΔA? É a variação da área, que a gente chama de dilatação superficial. Ah, mas ela você falou que é diretamente proporcional. Sim, se há uma variação de área, vai haver a variação na temperatura. Tá aqui. Gente, já falei várias vezes. Toda variação é o quê? Final menos inicial, correto? Aqui não vai ser diferente. Temperatura final menos temperatura inicial. Alguém deve estar se perguntando, e sim, cadê o coeficiente de dilatação superficial? Galera, lá na linear é alfa, aqui é beta, certo? É o coeficiente de dilatação superficial. Ah, mas e no cálculo como é que fica? Gente, como a dilatação linear é só numa direção, a superficial ocorre em duas direções, isso quer dizer o seguinte, beta tá aqui é igual 2 vezes alfa. Vai complicar só um tiquinho, mas não tenham medo, tá bom? O coeficiente de dilatação superficial corresponde a 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Ah, mas sim, eu não vou ter um valor definido sempre, não. Nem sempre. Às vezes, em certas questões, você vai encontrar o valor de alfa, aí vai ter que fazer a multiplicação por 2 para encontrar o valor de beta. Entenderam aí como é que é o negócio? Sem muito blá blá blá, vamos para as relações matemáticas existentes. Aqui eu coloquei em detalhes a fórmula básica, tá? Porque a gente relacionando tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, nós estamos aqui, ó, ΔA. A variação de área, que é a dilatação superficial, corresponde ao produto da área inicial. Gente, lá na linear, tá? Era um comprimento. Aqui é área, então não se esqueçam, viu? Área é o que? Lado vezes lado, tá bom? Na linear não, é um comprimento só. Aqui não. Então não se esqueçam disso. Área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Já falei, temperatura é o quê? A variação de temperatura, temperatura final menos a inicial. Aqui eu já tenho uma outra conformação, ou seja, uma outra maneira de calcular a dilatação superficial de um corpo. A gente viu agora há pouco, né? Beta é igual a 2 vezes alfa. Pois é, tá aqui. 2 vezes alfa. Eu posso substituir uma coisa pela outra. Certo? Posso substituir mais alguma coisa, David? Dá para substituir sim. Quem é ΔA? Se ΔT é a temperatura final menos a inicial, ΔA será o quê? A área final menos a área inicial. Olha só a substituição de um pelo outro. Quando um problema aparecer de você tiver de calcular a área final de um determinado corpo. Né? Porque antes eu fazia, quem lembra da dilatação linear, quando precisava de calcular o comprimento final de um corpo, a gente fazia 2 cálculos, né? Aqui eu resolvi mudar a situação, mudar o esquema. Para eu calcular a área final de um corpo, eu jogo tudo numa fórmula só e encontro o mesmo valor do que se eu fizesse em 2 cálculos. Entendeu? Aí acontece. Tem outra maneira? Tá aqui, ó. Eu jogo, se você não quiser calcular beta fora, eu jogo para calcular aqui dentro. Então fica mais fácil também e jogo tudo num pacote só. Vamos ver como é que funciona? Vocês estão doidos para saber, né? Então vamos entrar no Vortex e chegar no primeiro exemplo. Repare, não, isso aqui é uma gripe mal curada, mas não é nada grave, viu, gente? 1 quadrado de lado 2 metros. Gente, por favor, prestem atenção. Eu vivo falando isso para vocês. Pessoal do Nascimento, pessoal do Seja. Galera, interpretação de texto. Na dilatação linear, quando você tinha lá o comprimento de uma barra, você botava o valor só do comprimento da barra. Aqui não. Se você tem um quadrado cujo lado é uma coisa,
A área é outra, tá? Então, prestem atenção nisso. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Não confundam área com perímetro. Perímetro é o quê? A soma dos lados de um quadrado. Ou de um retângulo, ou de qualquer outra figura geométrica. Isso é perímetro. Agora, área não. É um lado vezes o outro. Ok? Então, vamos adiante. Lado 2 metros. Tá? É feito de material cujo coeficiente de dilatação superficial, por enquanto tem tudo bem, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Quem já trabalhou comigo isso aí sabe, tem que trabalhar com as potências de base 10 de expoente negativo. E lá no final vocês sabem como é que faz, né? Volta a vírgulazinha. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecido em 80 graus. Outra questão de interpretação, gente. Quando fala quando aquecido em 80 graus, quer dizer que você já tem a variação de temperatura já completa para este processo. Então vamos que vamos. Está aqui o nosso quadro. Devagarmente. O quadrado tem, está aqui, gente, 2 metros cada lado. Tá bom? 2 metros cada lado. Vamos para frente. Beta. Aqui não joguei alfa ainda. Não mexi com ele. Vamos mexer na frente. Lá depois. 1,6 vezes 10 a menos 4. Ele pede delta A. Tudo bem. Quando a chapa, a placa é aquecida. Depois a chapa ou placa, dá na mesma. Delta T, 80 graus Celsius. Não tem aqui ainda a questão da temperatura final menos a inicial. Aqui ele dá o valor direto em aumento de temperatura no total. Qual é a fórmula que eu vou usar primeiro? Se você quiser parar o vídeo agora, tá, e voltar um pouquinho, você vai ver qual é a fórmula que você vai usar. Caso não, vamos tocar o bonde, né? Tá aqui o seguinte. Ah, antes de mais nada, né? Alguém deve estar se perguntando, pô, David esqueceu da área inicial. Pois é, quase ia passar batido, porque eu estava pensando na fórmula. Mas tá aqui, ó. Não seja por isso, gente. A0, 4 metros quadrados. O que foi que eu fiz? Calculei a área 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Tanto faz. Lado vezes lado. Então eu tenho aqui 4 metros quadrados. Bom, agora sim, né? Tá aqui a fórmula inicial. Se você quiser parar a aula para olhar lá, dar uma voltinha, retornar, tudo bem. Caso não, vamos tocar o nosso bonde aqui. Temos delta A? Não, tá aqui, interrogação. É o que o problema está pedindo. Temos A0? Temos. Temos beta? Temos. Temos delta T? Temos. Então, vamos para frente. Substitui tudo. Quem é A0? 4. Quem é beta? 1,6 vezes 10 a menos 4. Vezes quem é delta T, 80. Gente, eu costumo fazer... Quem já sabe como é que eu trabalho, já viu como é que eu faço a multiplicação, hein? Eu pego os valores das pontas, depois eu multiplico, e o resultado eu multiplico pelo valor que está acompanhado da potência de base 10. Lembraram? Pego os valores das pontas, multiplico, depois no resultado eu multiplico pelo valor que está acompanhando a notação científica. Para no final eu eliminar a potência de 10. Vamos que vamos. Então nós temos o quê? 4 vezes 80, 320. Agora eu pego 320 e multiplico por 1,6. Né? Vamos ver como é que fica a sequência. 320, claro. Eu estou jogando passo a passo, mas tem muito caboclo e cabocla minha bem aí. Tá? Caboclos e caboclas minhas. Gente muito boa que já veio calculando. Na hora que eu botei o exemplo, já deve estar com o resultado na mente. Ou anotado no papel. Tá? Que eu conheço meu pessoal. Tem muitos aí que já estão com o resultado já na agulha. Então vamos lá, né? Quem está acompanhando passo a passo, vamos comigo. 320 vezes 1,6 dá 512. Tudo bem. Parou aqui, David? Não. Tá vendo o menos 4 aqui? Vamos ter que voltar. Quantas casas? Vocês já devem estar sabendo, né? Volta 4 casas para a esquerda. Ah, porque não é direita, David? Porque o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, volta as casas decimais para a esquerda. Certo? Fazendo isso, nós vamos encontrar o valor correto da variação de área desta placa. 0,0512 metros quadrados. Ah,
Se eu fosse fazer a leitura matemática disso aqui, como é que ficaria? 512 décimos milésimos de metros quadrados. Mas isso não vamos também enfeitar pavão, né? Achamos o resultado. Esse é o resultado deste primeiro exemplo, ok? Se você teve dúvida, para o vídeo, retorna, volta para cá, tá ok? Caso não, vamos para frente, certo? Qualquer coisa, temos no nosso site, né, no nosso blog e no YouTube, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você acessar a atividade desta aula e também este conteúdo em slide no formato PDF também. Então não se preocupem que vocês não ficarão desamparados. Vamos para frente, vamos para o nosso Vortex de novo. E esse é fácil. Coloquei com carinho para vocês porque, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5, determine o coeficiente de dilatação superficial. É só para você treinar como é que funciona a questão da jogada do alfa para o beta. Muito simples, é coisa mesmo daí. Como é que fica? Eu tenho alfa que o problema me deu. Eu quero calcular beta. Ora, mas vocês já viram agora há pouco comigo. Alfa, beta é igual a 2 vezes alfa. Eu coloquei 2 alfa igual a beta, mas gente, na matemática todo mundo sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz eu botar desse jeito como de outro. O resultado vai dar o mesmo. Então como é que fica esse negócio? Eu pego 2 vezes o valor de alfa que está aqui e vou encontrar o valor de beta. Então vai ficar o quê? 2,4 vezes 10 a menos 5. Gente, eu não vou multiplicar a potência de base 10 por 2. Tá? Eu vou multiplicar só o valor que acompanha na notação científica. Muito cuidado com isso aí. Porque lá na linear, né? Linear, tá? Na linear, você não tinha esse negócio. Aqui, na superficial, você vai ter esse esquema. No nosso próximo encontro virtual, a questão da dilatação volumétrica, aí também vai ter uma outra jogada envolvendo o coeficiente de dilatação volumétrica. Mas no nosso caso aqui agora, você já vai se acostumando com esse processo na superficial, ok? Então está aí o resultado do segundo exemplo. Bom, terceiro e último exemplo do nosso encontro. Aqui já um pouquinho mais, como é que se diz, mais complicadinho, mais trabalhoso. Se bem que eu falo complicado, mas não é também dando terror não. Existe a diferença entre complicado e trabalhoso. É trabalhoso, que se você interpreta e sabe separar os dados do problema, então fica fácil de você resolvê-lo. Uma chapa de alumínio tem 100 centímetros de lado. Vamos supor que isso aqui seja a nossa chapa de alumínio, 100 centímetros de lado. Está aqui. Estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Gente, 12 graus Celsius. Anota aí. Sabendo que o coeficiente de dilatação, agora sim, linear. Linear é o quê? Alfa. Tá? Então, tá tranquilo. Esse coeficiente equivale a 22 vezes 10 a menos 6. Qual sua nova área quando a chapa for aquecida até 122? Bom, notem que aqui, pela visão geral do problema, você tem a temperatura inicial e a temperatura final. Vamos para a luta? Vamos lá. Dessa vez, como o problema é muito grande, eu não quero que o vídeo seja muito comprido, porque na hora que for subir para o YouTube vai dar um quiprocó danado, né? Então o que acontece? Já joguei logo direto aqui o quadrado, o valor de cada lado, a área inicial, 100 vezes 100. Conta os zeros, né, filhinho? 4 zeros dá quanto? 10.000 centímetros quadrados. Dados separados do problema. Temperatura inicial, 12 graus Celsius. Temperatura final, 122 graus Celsius. Alfa, 22 vezes 10 a menos 6. Ele pede a área final. Aí o que acontece? Por isso que eu coloquei 4 relações matemáticas. Para a gente não fazer 2 cálculos. Que eu fazia lá na linear, né, gente? O cálculo de ΔL para depois achar o L, que é o comprimento final. Aqui eu não vou fazer assim, eu vou fazer de outra forma. Eu quero a área final, então eu vou usar A menos A0 igual a 0 vezes 2 vezes alfa vezes ΔT. Certo? Então fica mais bonitinho. Vamos substituir tudo? Não se espantem com o que vocês vão ver. Se alguém já estiver fazendo no caderno, ótimo, já sabe o que deu. A menos 10.000 igual 10.000 vezes 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6, que isso aqui é o valor de alfa,
vezes 110. 110 é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Não precisou botar aqui do lado ΔT igual T menos T0. Não. Você já sabe que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Então você já injeta na fórmula direto. Deu isso aqui? Deu esse absurdo? Normal. Vamos já enxugar isso aí de uma maneira que você não se complica. Enxugando. Multiplicando. 10.000 vezes 110. Aqui você pode escolher como você quer multiplicar. 10.000 vezes 2, o resultado multiplica por 110. 10.000 vezes 110, o resultado multiplica por 2. Depois disso tudo, multiplica tudo por 22. Vai ficar isso aqui. 48.400.000 vezes 10 a menos 6. Tá molinho? Tá. Por quê? Eu tenho quantas casas decimais para voltar aqui para a esquerda? Tá aqui, ó, filhinho. 6. Isso aqui vai diminuir muito. 48.400.000. Eu volto 6 casas. Vamos ver onde é que essa vírgula vai parar, gente? A menos 10, aliás, A menos 10.000 igual a 48,4. Pô, chegou aqui, corre pro abraço, filho. Aqui, ó, não tá subtraindo? Faço o que, filhinho? Agora pro outro lado, eu vou somar. Vai ficar isso aqui, ó. A área final deste quadradinho, dessa chapa aqui, vai ser 48,4 mais 10.000. Faz a soma, filho. Quem já fez, fez. Se quem acertou, acertou. 10.048,4 centímetros quadrados. Essa é a área final do nosso quadradinho, né, de 100 centímetros quadrados. Viu só como é que é o negócio? Não entendeu? Deu dúvida? Volta à aula. Olha de novo. Qualquer dúvida, aqui, meu zap tá aí. Qualquer coisa, manda e-mail para mim, tá? Nosso e-mail oficial. Esse é o nosso zap oficial. Qualquer coisa, fala comigo, se identifica, diz de onde é, tá? Eu creio que, claro, como não é só Nascimento Moraes e Seja que vão assistir essas aulas, vai estar no YouTube, vai ter acesso para muita gente. Vocês vão espalhando também, que vocês são tudo gente boa. Vão espalhando. Quem tiver dúvida, me procure no zap, me procure no e-mail. Essa semana, pela graça de Deus, eu consegui resgatar um antigo canal que eu tinha de videoaulas. Então, se você acessar este blog aqui, eu fiz esse blog essa semana. E que quem quiser assistir mais videoaulas minhas, vocês vão notar um pouco que na época eu estava um pouquinho mais magro. Mas sou eu mesmo. Deem uma olhada lá, prestigiem nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora, tá? Se cuidem bastante. Espero que os senhores tenham gostado, tá? Vão disseminando coisas boas, vão trabalhando coisas boas. E a tendência é só a gente melhorar, nós melhorarmos, essa sociedade melhorar, nosso país melhorar e principalmente o nosso estado do Maranhão. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, muita paz, luz. E vamos que vamos. Nós vamos passar por essa. Todos nós vamos chegar no final felizes, né? Satisfeitos, sorridentes, e que Deus abençoe a todos. Forte abraço.